Fala rapaziada, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do treinamento Fera do MQL5. Essa é uma aula complementar que não estava originalmente na grade do treinamento. Faz parte das aulas que eu vou colocando de tempos em tempos para deixar o treinamento cada vez mais robusto. E nessa aula nós vamos responder a dúvida de um membro aqui do treinamento, aqui ó, do Silvio Grando. Ele falou o seguinte: professor, boa noite. Estava querendo criar uma função para proteger a criação de novas ordens. Tipo, só abrir novas ordens se o preço estiver a X pontos da última ordem aberta. Tipo, abrir uma ordem em 100 e só queria abrir nova ordem se o preço estiver em 200 ou acima. Tipo, para não fazer muitos aumentos na mesma posição, bem como adicionar um martingale entre as ordens. Isso é muito complicado. Então, ele quer duas coisas. Ele quer um gap e ele quer também um martingale. Então, essa aula vai ser dividida em duas partes, tá? Essa primeira parte do gap, eu vou deixar disponível também no canal no YouTube, uma aula gratuita, tá? E a segunda parte vai ser exclusiva do treinamento, você só vai encontrar lá. Então, faça parte do treinamento aí para você poder se tornar um fera na programação de MQL5, tá? Então, ele quer basicamente duas coisas. Eu vou pegar aqui e abrir um Paint Online, só para a gente fazer um pequeno desenho aqui e entender o que está acontecendo, qual a ideia dele. Eu já fiz dois robôs que trabalham dessa forma. Vou abrir aqui o Paint bem simples, só para a gente poder mostrar para vocês. Então, vamos supor que aqui nós abrimos uma posição, ok? Aí o mercado, o preço subiu, e aqui você tem um gap de 200 pontos, então o gap ficaria aqui, ó. Somente se o preço estiver acima desse ponto é que ele abriria, por exemplo, uma nova posição de compra. Então isso é muito interessante, porque às vezes você tem um indicador que emitiu um sinal de compra aqui, tá? Ele emitiu um sinal de compra aqui, aí o robô fez uma compra. Só que aí, o que aconteceu? O mercado começou a descer, né? O mercado subiu um pouquinho, voltou a descer para cá, aí subiu um pouquinho aqui, ó, e o indicador novamente deu um sinal de compra. Aqui. Ou melhor, o outro, né? Aqui. Aí você tem duas compras muito próximas aqui, ó. Então a ideia dele é ter um gap entre a última posição e a próxima. Então somente quando estiver acima desse ponto que ele abriria uma nova posição de compra. E o mesmo para venda, né? Eu já fiz dois robôs assim. Isso é uma estratégia muito legal. E o martingale que ele falou lá é simples, né? É você multiplicando aí a sua posição para poder se alavancar mais. Isso acontece quando você vai contra a posição, geralmente. Então você abre aqui uma posição de compra, quando o preço vem contra, você abre outra compra aqui com o dobro do lote, por exemplo. Aí quando o preço volta um pouquinho, 50%, fecha tudo no gain. Mas primeiramente nós vamos fazer essa parte, que é a questão do gap. Eu estou aqui com um projeto daquele robô da ordem reversível aqui, só para a gente ir pegando alguns elementos, tá? Então eu vou criar aqui um novo robô. Eu vou chamar aqui de treinamento gap. Tá? Ok? Vou deixar todas as funções aqui, o timer também, eu não tenho certeza que a gente vai usar. Ok? Eu estou fazendo essa aula aqui, galera, sem um roteiro, tá? Então, é meio que de improviso aqui. Esperei que o meu MetaEditor travou aqui, deixa eu pausar aqui. Aí, voltou. Tive que reiniciar aqui o MetaEditor, mas deu tudo certo. Beleza, então vamos limpar o código aqui como sempre, né? Vou deixar o timer aqui em 1 segundo, vou deixar ele limpinho aqui, fazer a tabulação correta, tá? Vou pausar aqui rapidão. Beleza, então estamos com o nosso código limpo. Como é que a gente vai fazer esse nosso robô aqui? Eu não vou trabalhar contra o indicador, eu vou simplesmente fazer a prática da questão do gap. Então, eu vou fazer o seguinte: se a vela fecha de alta, vai abrir uma operação de compra, e ele só vai abrir uma nova operação de compra quando tiver, por exemplo, 100 pontos acima. Tá? E a mesma coisa para venda. Tá? Aí você pega exatamente esse princípio, esse gatilho de entrada, e coloca no seu indicador de sinais, se você está trabalhando, tá, com indicador de sinais, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o projeto da ordem reversível, pode ser projeto de outro robô também, tá? É só pra gente poder, pegando blocos de código, sempre estar digitando tudo de novo, tá? Então vou pegar aqui essa variável e o include, tá? Então já vamos chamar a minha biblioteca Symbol Trade Made Simple e já vamos pegar a variável bid, ask, stop loss e profit, tá? Essas duas aqui não necessariamente não é necessário pegar o stop loss e take profit, eu vou deixar o mais simples possível só para mostrar a prática, tá? Então aqui no onTick, vamos pegar aqui o preço bid e ask, para gravar nas nossas variáveis, para a gente poder abrir as posições depois, né? Ok? Ok, e é isso daí. Talvez eu tenha que ter pego outro projeto com mais coisas, mas tudo bem. Então aqui nós já temos a nossa variável. Agora, nós vamos checar se a vela fecha de alta. Então, aqui no nosso onTick, eu vou vir aqui e vamos checar uma vela nova. Então, if new candlecheck, conforme vocês sabem, né? O ativo. Ok, a tabulação certinha. Então, chegou a vela nova, agora nós vamos checar se a vela está de alta. Podemos usar a função da minha biblioteca, que é a
candle open e candle close. Podemos usar da minha própria biblioteca, tá? Ou podemos usar a do próprio MetaTrader. Eu vou usar do próprio MetaTrader para a gente poder ficar sempre no código mais puro possível para você não ficar dependendo de outras coisas, ok? Então, se a nossa vela fecha de alta, que é o que? Se o Y close, ou seja, se o fechamento da vela do período atual, né, a vela anterior, 1, for maior do que o Y open, symbol, period, 1, fecha parênteses, e aqui fazemos a tabulação. Então, se o fechamento da vela for maior do que a abertura, da vela anterior no caso, né, aí nós vamos abrir uma operação de compra. E aí nós vamos fazer aqui, mytrade.buy, ok? Qual que é o volume? Aí vai ficar a teu critério, tá? Como eu estou utilizando o Forex aqui, eu vou colocar 0.01 ou 0.1, pode ser 0.1 também, tá? Opa, peraí que meu teclado desconectou, aí. E o ativo vai ser o ativo atual, symbol, o preço vai ser o ESC, né, da nossa variável. Stop loss não tem, take profit não tem, podemos deixar zerado e colocamos o ponto e vírgula, ok? E aqui nós podemos fazer o mesmo, vamos copiar esse bloquinho de código aqui e colocar aqui embaixo para venda. Então se o fechamento for menor que a abertura, aí vai ser o mytrade.sell e o preço vai ser o bid. Só que aqui, como vocês já devem saber, né, se você já tem acompanhado as aulas, vai abrir um monte de operação, porque nós não temos um limitador de quantidade de operações. Tá? Então nós precisamos criar uma variável aqui, vamos criar uma variável aqui, por exemplo, de quantidade de ordens. Né? Então vai ser uma variável inteira. Então int quantidade QTD aberta. Tá? Criamos essa variável aqui. Agora, no próprio onTick nós podemos fazer o seguinte, quando ele abrir a posição, ele automaticamente vai colocar, vai dizer que tem mais uma posição aberta. Então QTD aberta mais igual a 1. Mesma coisa para venda, né? E aqui, ele só vai abrir a posição, ele vai checar se tem uma vela nova e só vai abrir uma posição se a quantidade aberta for 0. Então colocamos dois E's comerciais, QTD aberta igual a 0. Então ele vai checar se tem uma vela nova e vai checar, não tem nenhuma posição aberta? Não. Aí abre a posição, conforme a direção da vela. Abriu, aí diz que tem uma posição aberta, ok? Vamos fazer um teste, deixa eu ver se o meu testador de estratégia está configuradinho aqui, porque faz tempo que eu não gravo aula. Então, olha lá, ó. Então ele já começou, a gente tem um gap muito grande aqui no Forex quando inicia o teste, né? Vocês sabem muito bem disso. Então, o teste iniciou exatamente aqui, ó. Ó, essa aqui foi a primeira, ele pegou a vela anterior. Então essa vela aqui fechou em alta, aí ele abriu uma posição de compra. Tá aqui longe por causa do spread, o spread está gigantesco. Então eu vou voltar aqui no MetaTrader e vou colocar meu testador de estratégia no time frame de umas 4 horas. Ó. Aí, até essa vela fechar, o spread vai ter diminuído bastante. E eu vou voltar aqui no MetaEditor e vou vir aqui e tirar essa grade irritante que eu não gosto. Então, chart set integer 0, chart show grid false. Ok, aí nós não vamos mais ter essa grade irritante. Então, olha lá, temos a vela de 4 horas. Então, olha só, ele já vendeu, ó. Tá vendo? Então, a vela do dia anterior aqui fechou em baixa e ele abriu uma operação de venda. Legal, né? Legal. Agora vamos criar o nosso gap. Mas primeiro vamos criar aqui um parâmetro de entrada. Não precisa ser nessa sequência, mas eu estou fazendo assim, tá? Então vamos fazer um input double, input, vou botar aqui input gap, igual a 100, por exemplo. Então vou botar aqui gap para próxima ordem, ou gap entre ordens. Gap entre ordens, ok. Então aqui vai ter um input para o usuário, né? Se a gente for rodar o robô agora, vamos ver que nós temos aqui um input, ó, gap entre ordens, tá? Ok? Beleza. Agora nós vamos utilizar, galera, uma função aqui da minha própria, deixa eu só deixar um pouquinho, vou deixar um pouquinho assim, ó, o MetaEditor, tá? Vou redimensionar ele um pouquinho assim, porque fica melhor para mim ver, tá? Assim, ó. Porque senão fica muito lá no canto. Ok, então vamos entrar aqui na minha biblioteca. Deixa eu achar ela aqui, ó. É o Symbol Trade Made Simple. Aqui eu tenho uma função, deixa eu procurar aqui. Hi. Ó, olha só. Cadê? Aqui nós temos essa função, ó. Essas duas são similares. Opa. Ó, return, retorna a operação com preço mais alto, tá? E aqui ela retorna a operação com preço mais alto por tipo, se é compra ou venda. Então nós podemos utilizar simplesmente, podemos utilizar essa função aqui, ó. Então como é uma operação de compra, ele vai retornar automaticamente o preço mais alto. E com base nesse preço mais alto, nós vamos projetar o gap para cima. Então vamos pegar essa função aqui, ó. Só que antes nós precisamos de fato criar uma variável que vai contar a quantidade de ordens abertas aqui no onTick. Então aqui eu vou colocar, porque se essa operação for fechada, essa variável aqui precisa ser atualizada. Então quantidade aberta igual symbol open
positions total. Aí pronto, automaticamente nós temos essa posição. Vamos atualizar essa variável, ok? Aí agora vamos criar uma outra variável. Deixa eu pensar aqui. Tá. Como vocês sabem, existem várias formas de fazer uma mesma coisa. Então eu estou pensando em uma aqui, que não necessariamente é mais eficiente, porque senão vai ser muito complicado aqui, eu não quero delongar demais essa aula. Então vamos utilizar essa função aqui, ó, que já vem pronta, da minha biblioteca. Essa aqui, ó. Vamos copiar o nome dela aqui. E aqui no treinamento gap, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável double aqui, ó. Vou colocar como preço, compra, preço, venda. Beleza? E agora nós vamos escrever na tela, ali no comment. Agora aqui entra o timer, né? Então aqui eu vou colocar um comment. Beleza? Aqui eu vou colocar aspas duplas. E aqui nós vamos monitorar, primeiro, a quantidade aberta. A variável, tá? Quantidade aberta. Ou você pode digitar simplesmente o nome da variável. E aqui eu vou colocar mais string, quantidade aberta, ok? Vou colocar um mais e vou fazer uma quebra de linha aqui, para ficar mais organizado. A quebra de linha é um barra, uma barra invertida e um N, tá? E aqui vamos colocar preço, venda. Vou colocar um mais, vou colocar o double to string, preço, venda, nome da variável. E aqui vou botar digits, ok? Mais, e vou copiar isso aqui, ó. E aqui é o preço compra. Aqui é para nós monitorar as variáveis, tá? Então, se eu fizer um backtest rápido aqui, só para mostrar para vocês. Então, ali, ó, olha só, nós estamos monitorando a quantidade aberta, que no caso é 1, e nós vamos monitorar o preço de venda e o preço de compra, tá? E depois vamos colocar aqui o gap. Agora vamos voltar lá, de novo, copiar aqui essa função, né? Ok? E aqui pode ser no onTick, pode ser no timer também, porque essa variável que vai armazenar o preço da operação, não precisa ser atualizada a cada tick, pode ser a cada segundo, vai até deixar o robô menos pesado, tá? Aqui no onTimer eu vou atualizar, aqui ó, vou botar um chart redraw. Isso aqui é importante você ter sempre no evento timer, principalmente quando nós vamos desenhar algo visual, tá? Chart redraw. Então aqui no timer eu vou colocar o preço, vou botar o preço venda primeiro. E aí aqui vamos pegar a outra função, né? Civil Open Position Lowest Type. Então aqui ele vai pegar a operação com preço mais baixo e por tipo, que é o que? Cell. Qual que é o ativo? O ativo atual, symbol. Se você está trabalhando com Magic Number, você coloca aqui o Magic, né? Tá? No caso, como não tem, então vou deixar 0. Beleza? E aí vamos copiar e vamos colocar agora o preço de compra, né? Que no caso aqui seria buy. Vamos fazer um teste. Olha lá, ó. Preço de venda 1.09331. Olha lá, certinho, tá vendo? Legal, né? Ok. Agora nós vamos projetar o gap, que nós vamos pegar esse input aqui, ó. E a gente pode até aproveitar e desenhar uma linha, né? Eu acho que seria interessante, ou não. Enfim, vamos lá. Então, preço venda. Aí, deixa eu pausar o vídeo e pensar que é a forma mais eficiente de fazer isso. Agora nós vamos colocar uma quantidade de operações para serem abertas, porque nós não podemos deixar somente uma, né? Somente uma operação. Vamos colocar aqui uma quantidade máxima de operações. Podemos colocar até um input aqui, por exemplo, input, int, input, qtd max. Quantidade máxima de posições, vou deixar 3. Quantidade máxima de operações. Beleza? Deixar assim bonitinho, né? Ok. Então, se a quantidade máxima, se a quantidade aberta for menor do que a quantidade máxima, aí abre a posição. Beleza? Beleza. Agora, temos aqui a posição de venda. Ele abriu a posição de venda. Nesse caso, quando é a primeira operação, ele não vai levar em conta o gap. Nós só vamos levar em conta o gap quando não houver posições abertas. Então, nesse caso aqui, se a quantidade aberta for 0, ele vai abrir a operação de venda normalmente. Podemos até colocar aqui, ó, entre parênteses de novo. Então, se não houver posições,
vai abrir normalmente, porque ele não vai levar em consideração gap, porque não tem posição aberta, certo? Agora, se houver posição aberta, vou botar aqui um else, né? Se houver posição aberta, então se houver uma posição aberta, aí sim ele vai levar em conta o gap, tá? Aí no caso vamos colocar uma outra condição, se o preço venda, no caso se o preço atual, né? No caso é o para venda o bid, então se o bid for menor do que o preço de venda, menos input gap. Aí temos que converter esse número aqui por pontos, né? Então vamos multiplicar por pontos, point. Aí sim, ele abre uma nova posição de venda. E para monitorarmos o gap, ver se esse cálculo aqui está certinho, podemos copiar essa fórmula aqui, ó. Tá? E aqui no preço venda, podemos pegar esse mais aqui e colocar outras aspas duplas, dar um espaço e colocar aqui, ó, gap. E aqui colocamos o mais, double to string. E colocamos a fórmula aqui dentro, digits. E sim o mais. Deixa eu fazer um teste. Olha só que legal. O preço de venda 1.09331, que é o preço dessa posição, 331. E o gap está 1.09231. Então ele está aqui, ó. Tá vendo? Ele criou um gap de 100 pontos. Legal, né? Então ele abriu uma posição de venda, ok. Agora ele só vai abrir uma outra posição de venda, no caso, né? Se, eu acho que ele vai abrir compra. Ó, abriu a posição de compra. Vamos ignorar a posição de compra por enquanto. Vou aqui transformar em comentário, só para nós poder fazer um teste aqui. Então vamos lá. Abriu venda, vamos ver se ele vai... Ó, não está abrindo venda, tá vendo? Ó? Não está abrindo. Acho que o mercado vai subir. Seria mais interessante trabalhar com compra aqui. Opa, ó, não abriu ali, ó. Não abriu. Tá demorando, hein? Fechou o teste e não abriu. Vamos fazer agora o oposto para operação de compra, porque eu acho que vai ser melhor. Ou diminuímos o tempo gráfico. Vou colocar aqui 2 horas. Opa, olha só, abriu a operação de venda. Legal, né? Então aqui não abriu, ele abriu aqui, ó. Por quê? Porque aqui, olha só, está a 150 pontos. Então ele excedeu o gap. Então, funcionando. Que legal, né? Agora vamos fazer o mesmo para compra. Vamos copiar essa condição aqui. Então, se não houver nenhuma posição aberta, aí ele vai fazer uma compra. Beleza? Agora, se houver posições abertas, vou copiar todo esse bloco aqui, ó. Aí agora, se o ask for maior do que o preço compra, mais input gap, aí ele vai fazer uma compra no ask. Vamos ver se ele vai passar a informação correta para nós. Deixa eu colocar aqui no H4. No caso ali ele não vai abrir também porque vai ter posições abertas, né? Ele não vai abrir porque vai ter aberto aquela venda. Mas deixa eu transformar aquela venda em código então, para nós ver se a compra agora vai funcionar. Vou transformar aqui a venda em comentário e isso aqui também. Agora sim, vamos lá. Ó, abriu a primeira compra, olha lá. Ah, eu não coloquei o gap aqui. Então vamos lá, voltar lá no código, eu acabei esquecendo de colocar a informação do gap. Deixa eu copiar isso aqui, ó, tudo isso aqui, e copio e colo aqui. Apago esse mais. No caso aqui é o preço compra mais input gap. Ok, vamos lá. Abriu a compra, olha lá, ó, 1.09482, aí colocou o gap lá, 1.09582. Então ele colocou 100 pontos acima, né, ó, funcionando certinho. Vamos aguardar aqui e ver se de fato vai respeitar o gap de 100 pontos, lembrando que ele vai fazer aquela alta, né? E aí, olha só, já era para ter aberto, não abriu. Olha só, abriu a operação de compra, vamos medir aqui, cadê meu mouse que sumiu? Vamos lá, vamos fazer medição, abriu outra operação de novo, tá vendo? Então, olha só. Ó, acima de 100 pontos. Legal, né? Então, tá funcionando.
Só tem que corrigir aqui, ó. O preço compra é o position highest price. Agora sim. Vamos perceber uma coisa aqui, ó. Então ele vai abrir aquela operação de compra. Ó, preço 09482. Certinho. Ó, abriu, agora ele atualizou, ó. Tá vendo? 0964. Ele atualizou para essa posição aqui, ó, que é a mais alta. E colocou gap em 9747. Aqui, ó. Então, ele vai abrir somente se estiver acima dessa linha aqui, ó. Então, funcionando certinho o gap aí de forma simples, né? Espero que vocês tenham gostado. Olha só, 75 linhas de código. Então, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Faça bom uso. Espero que tenha respondido aí a dúvida do Silvio. Lembrando que para assistir a próxima aula, parte 2, que agora nós vamos ver o Martingale e as várias outras aulas também do treinamento Fera no MQL5, considere se tornar membro aí. A Black Friday está chegando, nós vamos ter uma promoção bem legal. Então fica ligado aí no link na descrição do vídeo. Beleza, galera? Um abraço, tamo junto e bora pro game.